Muito boa tarde, gente linda. Vamos chegando. Esse filtro não, vamos de outro. Pronto, aí, ó. Bonito. E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto 447 Comer Consciente. Boa tarde. Eu sou a Juliana, para quem não me conhece, e hoje a gente vai falar sobre... Oi, Joyce! Boa tarde! A gente vai falar sobre rótulos. E aí, quem de vocês aí lê rótulos, sabe alguma coisa? Eu acho, gente, que a gente deveria aprender isso na escola, né? Porque se tem uma coisa que a gente faz muito nessa vida e vai fazer até morrer várias vezes no dia, é comer. Então a gente tem que saber o que a gente tá comendo, né? Não, meu povo, tomar um chazinho. Nossa live 06, já é a sexta live do projeto Nutrir Consciente, projeto 447. Tô muito feliz. Vocês estão gostando, gente? Tô trazendo todas as informações que eu tenho estudado aqui pra vocês. Deixa eu dar uma ajeitada no trem aqui. Vamos ver. Pronto. E... Oh, filtro. Espero que vocês estejam gostando bastante, porque eu tô animada. Tô animada pra gente falar um pouquinho sobre algumas substâncias, algumas coisas que a gente precisa saber na hora de comprar. Então, me conta aí. Vocês têm hábito de ler o rótulo? Como é que é isso pra vocês? É tranquilo? Me falem aí, me contem aqui nos comentários. Tá todo mundo me ouvindo bem? Me dá um alô aí se tiver tudo certo. Bora? Tô num chazinho aqui de alecrim com melissa. Bom, eu trouxe até uns exemplos, uns 2 produtinhos aqui pra exemplificar pra vocês. Mas vamos começar então. Leitura de rótulos, né? Por que a gente precisa ler os rótulos do que a gente compra, né? Para saber exatamente o que tem ali naquele produto, né? O que é que você está comprando, pelo que você está pagando e aquilo que tem dentro do produto te beneficia, contribui para a sua saúde ou não. Então, no Brasil, quem regula, né, faz essa regulamentação dos rótulos é a Anvisa, né? Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela que faz, então, toda a regulamentação, né? E a gente sabe que tem algumas coisas que as indústrias não seguem, né? Que não deveriam ocorrer, mas que acredito que seja mais complicado de fazer uma fiscalização mais acirrada ali, né? Então aí as indústrias vão achando brechas ali e muitas vezes não seguem muito as regras, né, do que deveria ocorrer. Então, boa tarde para quem está chegando. Eu vou explicar então algumas áreas nos rótulos que são mais importantes, que a gente precisa se atentar. E aí vocês vão mandando as perguntas e a gente troca um pouquinho, né, com vocês aí, responde as perguntas, as dúvidas no final, certo? Então, tem 3 áreas que a gente precisa se atentar nos rótulos, né? Eu tô seguindo uma apresentaçãozinha que eu fiz aqui, inclusive eu trouxe também umas fotos de alguns produtos que eu tirei, né, no mercado. Eu quero ver se eu consigo mostrar a tela do meu computador. Eu não sei, nunca fiz isso ao vivo. Eu vou tentar, oremos, espero que dê certo para eu mostrar para vocês os exemplos aqui, porque eu não tenho os produtos aqui em casa. Mas eu tenho as fotos, né? Então vamos ver se isso vai dar certo. Então a gente tem que olhar primeiro, e o mais importante, na minha opinião, é a lista de ingredientes. Então, geralmente, ela fica atrás ou do lado. Eu tenho aqui um suquinho que eu trouxe para mostrar para vocês de exemplo. Então, ele tem aqui a tabela nutricional, que é um outro componente bem importante, né? E aí, embaixo, geralmente, tem a lista de ingredientes, dependendo da embalagem. Nesse caso, é um suquinho pequeno, né? Então, tem aqui os ingredientes.
o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade no produto. Então, ele sempre vem por ordem de peso, né? Então, a gente tem que observar a lista, né? A lista de ingrediente, a tabela nutricional e algumas declarações nutricionais que vem aqui pra gente saber, né? Então, que nem esse, sem adição de açúcares. Isso aqui é uma declaração nutricional, certo? Então, são essas 3 áreas dos rótulos que a gente geralmente olha. A lista de ingredientes, que é o foco principal. Por quê? Porque aqui é que a gente sabe o que esse produto tem, do que ele é feito. E se esses ingredientes são interessantes para a minha saúde, para eu consumir ou não. Aí muita gente me fala, mas Ju, eu olho até a lista de ingredientes, mas eu não entendo. Então, a gente deveria entender. Por que a gente não entende, né? Porque tem palavras lá na lista que eu não conheço, que eu não sei o que é. Se você não sabe o que é, provavelmente você não deveria consumir. Porque existem várias substâncias que a gente chama de aditivos alimentares que a indústria cria para trazer textura no alimento, melhorar o sabor, melhorar o aroma, conservar esse alimento por mais tempo na prateleira para a gente poder comprar, trazer uma crocância, modificar a cor daquele alimento. Então, essas substâncias, na grande maioria das vezes, são substâncias artificiais. Então, tem nomes que a gente não conhece mesmo, né? A não ser que você seja químico, que você trabalhe, né, com isso, engenheira de alimentos, alguma coisa assim, não sei. Do contrário, a população não sabe, a gente não sabe quais são essas substâncias. E o problema delas é que elas são criadas artificialmente, né, para trazer todas essas características para o produto, e não são substâncias que a gente encontra na natureza. Se não são substâncias que a gente encontra na natureza, isso significa o quê? Que o nosso corpo não sabe, não identifica o que são essas substâncias, certo? Se a gente consome uma maçã, aquela maçã veio da árvore ali, né, que a natureza deu. Então, o nosso corpo identifica, nosso corpo é um corpo orgânico, que veio da natureza, faz parte, se relaciona com ela, então ele deveria comer, assim como os seres vivos, aquilo que a natureza, né, fornece. Aí a gente teve a industrialização dos alimentos, que tem os seus benefícios, né, tem o seu lado bom, e aí ela foi criando outros tipos de substâncias, misturando uma coisa com a outra ali, para atingir o papel principal dela, né? E aí essas substâncias muitas vezes a gente ingere e o nosso corpo tem dificuldade de metabolizar, de digerir, de processar, ele não entende o que é aquilo. Então, quando a gente lê o rótulo, a lista de ingredientes tem um monte de nome que eu não sei o que é, geralmente a gente não deveria consumir. Porque se você não sabe, o seu corpo muito menos. E se seu corpo não sabe, o que ele faz com aquilo? Geralmente ele tenta combater, gera muitas vezes, dependendo da sua digestão, da sua capacidade, né, imunológica ali, de como que tá, né, o seu trato digestivo completo ali, pode gerar até processos inflamatórios, alergias. Então tem várias reações adversas alimentares por conta de substâncias artificiais, né, e que ninguém conta pra gente, a gente não aprende em lugar nenhum, não é verdade? Então, boa tarde aí, Gislaine, Thali. Boa tarde para quem está entrando. Eu tô, então, falando um pouquinho sobre o primeiro tópico que eu acho mais importante da gente olhar nos rótulos, que é a lista de ingredientes. E aí, para quem não sabe, né, mais uma vez, o primeiro ingrediente que aparece é aquele que tem maior quantidade. Então, nesse caso aqui, do suquinho, o primeiro ingrediente que tem aqui é suco de maçã reconstituído. Aí a gente tem suco de morango reconstituído, porque ele foi processado ali, né? Inulina, que é uma fibra alimentar. Aí ele tá entre parênteses. Inulina, fibra alimentar, porque senão a gente também não saberia, né?
lactato de cálcio, entre parênteses, um cálcio, são alguns tipos de vitaminas. Se a gente olhar aqui, ó, na declaração nutricional, a gente tem ômega 3, DHA, fibra, ácido fólico, cálcio, vitamina C e D. A indústria às vezes adiciona alguns tipos de vitamina, então ele fica suplementado, né, vamos dizer assim, que muitas vezes a gente acha que isso é bom. E pode ser e pode não ser também. Por quê? Deixa eu tomar um gole aí. Por que vocês acham que pode não ser bom, quem tá aí me acompanhando, a gente consumir um produto que teve adição de vitaminas? Coloquem aí, por favor, por que vocês acham que pode não ser interessante quando a indústria coloca ali ácido fólico, vitamina C e D, cálcio, ferro, as farinhas, né? Os pães são... É bastante comum a gente encontrar, né, os pães na lista de ingredientes lá, farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, né? Então eles adicionaram ferro e ácido fólico aí. Então, gente, por que não é legal? Cada pessoa, cada indivíduo tem a sua necessidade. E não é porque é algo, uma vitamina, algo natural, né, que o nosso corpo precisa, muitas vezes produz ali, que não faz mal. Então, pode ser benéfico, pode não ser. Então, a indústria às vezes faz isso, né? Suplementa ali com alguns tipos de vitamina com o intuito de vender. Então, a gente precisa ficar atento a isso também. Então, a gente tem lá fibra alimentar, cálcio, aroma natural de morango, óleo de microalgas, aí tem um nome super esquisito que eu não consigo pronunciar, não sei. Com ácido doxospapapá, que também não sei, ômega 3, que é o nome do ácido aqui que foi adicionado, ácido ascórbico, que é vitamina C, ácido fólico, ergocalciferol, vitamina D12. D2, isso. Vitamina D. Então ele coloca lá que tem, né, algumas vitaminas e realmente tem lá no finalzinho, então você sabe que a proporção é bem menor, então eles adicionam um pouco sim de vitamina aqui. Esse produto é um produto interessante? Não muito, porque a gente tem uma substância de um monte de nome aqui que a gente não sabe, né? Óleo de microalgas, enfim. Ácido ascórbico, vitamina C, ácido doco não sei o que lá. Então, assim, quanto menos ingredientes tiverem, quanto mais claro for, melhor para nossa saúde, né? Então, a lista de ingredientes. Uma coisa que a gente precisa ficar muito atento, e aí eu vou fazer um teste aqui, vamos ver se consigo mostrar para vocês. São alguns nomes dados pela indústria para o açúcar. Por quê? Porque a gente tem diversos tipos de açúcar. A gente tem o açúcar da cana, a gente tem o açúcar do leite, que é a lactose, né? A sacarose, que é a da cana, a gente tem o açúcar da fruta, a gente tem o açúcar de coco, a gente tem o melado, a gente tem o mel, a gente tem outros açúcares artificiais. Então, a gente tem vários tipos de açúcar. E aí, muitas vezes, a indústria usa mais de um tipo, e aí ela tem vários nomes lá para o açúcar, e você olha e você não reconhece, você acha que não tem açúcar, ou que a quantidade é pequena, porque tem o nome lá, um só de açúcar, eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Mas, na verdade, tem vários tipos. Então, eu vou ler aqui a lista de alguns mais comuns, né, para vocês ficarem atentos, mas depois eu pretendo também fazer um post que aí vocês podem salvar e dar uma olhadinha, né, e aí vocês vão reconhecendo quando forem comprar alguma coisa. Eu vou dar um exemplo também, vamos ver se vai dar certo. Então, a gente tem melaço, dextrina, é um tipo de açúcar, xarope de bordo, que é aquele maple syrup, né, que é de uma árvore canadense, né, é muito, muito conhecido lá fora. Também é um tipo de açúcar. Xarope de malte, xarope de guaraná, xarope de cana, xarope de milho, glucose,
a lactose, a glicose, xarope de malte, a sacarose, frutose, açúcar invertido, que é um dos piores que tem para nossa saúde, dextrose, então a gente tem dextrina, dextrose, maltodextrina, maltose, purê de frutas, beterraba sacarina, que aí seria um pouco mais natural, né? Açúcar mascavo, dextrose anidra, concentrado de suco de fruta, açúcar líquido, sacarose de cana, mel, agave, dextrose de agave. Então tem vários tipos de nomes para o açúcar, então a gente precisa ficar atento. Eu tenho aqui uma foto e eu vou tentar virar minha câmera e mostrar para vocês Vamos ver se vai dar certo aqui, gente. Aguenta aí. A tela do meu computador. Pera aí, pra ver se dá pra vocês verem. Acho que dá, né? Só me confirmem aí, por favor. Então, eu peguei a foto desse sorvetinho lindo, maravilhoso. Ó, por falar nisso, a gente tem aqui, ó, um sorvete. Tem a marca, ignorem, gente. Que é de napolitano, e a gente tem uma flor de baunilha, um pedaço de chocolate, um moranguinho aqui, né, ainda mais cremoso, um leitinho aqui derramando, né, mostrando, olha que lindo, maravilhoso, super cremoso, né. Só que, se a gente olhar na lista de ingredientes, eu vou mostrar pra vocês, a gente não tem nada disso daqui dentro desse produto. E isso não pode, pela Anvisa, a gente não deveria expor na embalagem, né, no rótulo, algum tipo de ingrediente que não exista, né? E aí a gente olha aqui, ó. Primeiro que a gente tem maior quantidade, água. Depois, segundo, açúcar. Terceiro, gordura vegetal. Depois, açúcar líquido invertido. Então, a gente tem um tipo de açúcar, outro tipo de açúcar aqui. Soro de leite, xarope de glicose, mais outro tipo de açúcar. Leite em pó desnatado, maltodextrina, outro tipo de açúcar. A gente tem 4 tipos de açúcares nesse produto. Por que a indústria faz isso, gente? Porque ela precisa conservar, precisa dar textura, precisa dar sabor. Para cada função ela vai usar um tipo. Aí a gente tem um pouco de cacau em pó, então depois disso, que é maior quantidade, a gente tem um pouco de cacau em pó, emulsificante, que é para dar... Além dele expandir, ela dá também uma textura mais sedosa, né? Ele fica mais grudadinho, assim, não fica o negócio separado. Emulsificante mono de glicerídeos de ácidos graxos, estabilizante goma guar, goma tara, goma jataí, corantes, carmim, caramelo, urucum e cúrcuma, que esses dois são naturais, né? Aromatizantes, acidulante, ou seja, um monte de produto, basicamente que tem açúcar e gordura, né? Dentro disso aqui. O que tem de morango e de baunilha aqui, gente? Vocês conseguiram identificar alguma coisa? Necas, né? Necas não tem nada. Só um pouquinho de cacau em pó. Então ela tem tudo artificial. Isso é um produto, deixa eu virar aqui pra mim agora. É um produto ultraprocessado. São substâncias que não existem, que a indústria criou. Eu acho que agora fica um pouco mais claro da gente perceber, né? E que tem vários tipos de aditivos ali para trazer a textura, o sabor gostosinho que a gente, né, quer consumir, mas que é difícil para o nosso corpo reconhecer, né? Então, é um produto que a gente ama, né? Porque realmente o açúcar, né, junto com a gordura, traz essa consistência, né? E o sabor que a gente acaba viciando. Tem um pouquinho de cúrcuma, ainda mais tem cúrcuma. Cúrcuma e urucum, que são naturais, mas você vê que é lá no finalzinho, né? Então, é algo que, nossa, Ju, eu adoro esse sorvete. Eu amo sorvete, eu também, particularmente. Eu nunca mais vou poder comer, não. Mas é que a gente agora tem consciência daquilo que a gente vai comer. Vou comer de vez em quando? Então eu vou separar um momento, eu vou degustar, eu vou, né, comer aquilo e pronto, acabou. Se o meu corpo estiver saudável, eu tenho condições
de jogar fora depois aquilo que não presta. O ruim é a gente ficar colocando essas substâncias no nosso corpo todos os dias. E aí fica bem complicado dele dar um jeito de se livrar disso depois, né? Então eu falei um pouquinho sobre os nomes dos açúcares que a gente pode encontrar nas embalagens e depois a gente tem também as gorduras, né? Que também é muito usada aí em muitos produtos para, de novo, trazer consistência, conservar o alimento ali por mais tempo, sabor, né? A gordura também traz o sabor ali. E a gente tem 3 tipos de gordura. A gente tem a gordura insaturada, que seria aquela gordura mais de origem vegetal e aquela gordura líquida que você não... ela não fica dura, né? Quando em temperatura ambiente. Como azeite de oliva, que mais? Óleo de girassol, óleo de gergelim, de linhaça, são óleos, né, que a gente chama. A gordura insaturada seriam os óleos. Os óleos são sempre em estado líquido. Daí a gordura, né, o nome gordura seria mais para as gorduras saturadas, que são aquelas que ficam sólidas, que endurecem em temperatura ambiente. Como a gordura, o óleo de coco, né, aí a gente chama gordura de coco, poderia também, mas aí o óleo de coco é uma gordura saturada. As gorduras de origem animal, então quando a gente cozinha, de repente, uma carne de porco, uma carne de panela um pouco mais gordurosa ali, se você coloca depois o caldo para congelar, você vai ver que formam algumas placas. Para congelar não, né? Deixa ali em temperatura ambiente, você já vai ver que ela forma a gordura da carne ali, ela vai se solidificar. Então isso é uma gordura saturada e, de acordo com né, o que os médicos indicam, não é uma gordura muito saudável, porque da mesma forma que ela solidifica, se a gente não tem, né, se a gente tem um alto consumo dessa gordura, isso também pode acontecer nas nossas veias, nas nossas artérias, nos vasinhos, né, vamos solidificando ali as gorduras, principalmente se a gente não tem hábitos mais saudáveis, se a gente não ingere uma quantidade ideal de fibra, que a fibra tem essa capacidade de limpar, né? Ela age como se fosse vassourinha ali. Então, se a gente tem um alto consumo, a gente acaba também, né, prejudicando a nossa saúde. Então, a gente tem a insaturada, que seriam os óleos, as saturadas gorduras, né, que ficam mais durinhas ali. Na manteiga, por exemplo, é uma gordura saturada. A manteiga, a margarina, óleo de coco, a banha de porco, né, são as gorduras saturadas. E a gente tem as gorduras trans. O que são gorduras trans, meu povo? Alguém sabe? Dá um chute aí enquanto eu dou um gole do meu chá. Alguma ideia? Todo mundo fala, né? A gente vê muito nas embalagens. 0% de gordura trans, né? 0 gordura trans. O que seria essa terceira categoria de gordura? Alguma ideia? Esses filtros são engraçados, né? A gente vai bebendo, a boca vai aparecendo no copo. Gente, a gordura trans, então, é uma gordura criada pela indústria. Existem uma versão da gordura trans em alimentos de origem animal, na carne animal ali, mas é bem mínima. E aí, sei não. Talho, sei não. Pois é, então vamos lá. A gordura trans, ela tem, como eu tava falando, um pouquinho ali, né, em alguns alimentos de origem animal, mas é uma outra versão. E aí o que acontece? A indústria pega os óleos, a gordura insaturada ali, os líquidos, um óleo líquido. Geralmente o que a indústria mais usa é o óleo de soja, porque ele é mais barato, né? E aqui o Brasil é um dos maiores consumidores e exportadores de soja, né? Então a gente, consumidor não, exportador. A gente produz muita soja e exporta, principalmente para fazer ração, né? Comida para gado. E aí ela acaba fazendo, precisa aproveitar tudo, né? Então ela acaba produzindo os óleos
E aí ela usa esse óleo que é mais barato para fazer a gordura trans. Então, o óleo que está em estado líquido, para ele chegar, para ele ser extraído, principalmente da soja, né? Ele já passa por alguns processos químicos que tornam aquele óleo tóxico ali, porque precisa usar altas temperaturas ali para extrair da semente aquele óleo ali. Então ele já passou a usar alguns solventes químicos também, já passou por alguns processos. Aí o que ela faz? Ela passa por um outro processo, se eu não me engano, é um processo de hidrogenação, para ficar uma gordura hidrogenada, uma gordura que originalmente seria uma gordura insaturada, uma gordura líquida ali, para ela se tornar sólida, para que ela traga mais crocância, mais consistência e sabor para alguns alimentos e até encobrir algumas substâncias daquele produto que seriam bem intragáveis se a gente não tivesse ali outros aditivos, né? Você não conseguiria comer, porque o sabor daqueles aditivos artificiais que tem ali seria bem ruim, né? Então a indústria pega esse processo aí do óleo que seria líquido, transforma ele numa gordura hidrogenada, num óleo sólido. Então, de novo, não é uma gordura que existe na natureza. Ela faz uma transformação desse óleo aí. E por isso ele é muito, muito, muito ruim para a saúde. Muito mesmo, assim. Ele acaba mesmo, ele aumenta o colesterol ruim, então dá picos ali e joga o colesterol bom lá embaixo. Tá associado ao desenvolvimento de diversos tipos de doenças crônicas, a alguns tipos de câncer. Ok, porque tá ventando muito aqui, dá um chuvisco agora e a minha conexão tá um pouco instável, então vocês vão me avisando aí, por favor. Boa tarde para quem tá chegando. E aí, gente, gordura trans, né? Nos Estados Unidos, alguns países da Europa, ela já é proibida, porque não faz bem nenhum, né? Pelo contrário, só faz muito mal. E é engraçado porque, assim, a conta é o caso da margarina, exatamente. Também tem alguns exemplos Vou dar aqui uns exemplos. O que acontece? A indústria cria uma substância, então aí ela começa a fazer, né, os produtos ali, qualquer tipo de produto, seja pra gente consumir ali, alguma coisa pra comer, produtos de limpeza. Então ela cria. E aí depois é que às vezes há alguns testes ali, principalmente em animais, né? E aí depois de alguns anos a gente consumindo, que ela lança isso no mercado, é que aí vai se dar conta de que aquilo não é tão bom, né? Não é tão benéfico, porque muitas vezes alguns tipos de doença demoram alguns anos para serem manifestados. Então ela faz alguns testes ali, né? Não deu nada, começa a lançar ali e produzir aquele alimento. E aí você consome, depois de alguns anos, a indústria começa, né? Os médicos, né? Começam a perceber, as pessoas começam a passar mal, né? Então alguns pesquisadores começam a perceber, opa, deve ter alguma coisa aí estranha, e aí que surgem as pesquisas, que eles vão, né? Ver, investigar, né, fazer testes ali para saber se aquele produto é seguro para a saúde ou não, né? Mas geralmente primeiro é lançado porque muitas substâncias demoram uns anos para começar a ter alguma reação, né? Então a gordura trans foi lançada, fez sucesso, a indústria fez essa modificação dos óleos, né? Criou ali um monte de salgadinho, a gente tem muita gordura trans no salgadinho, né? Um monte de produto ali que fica delícia, nossa, fica muito gostoso, crocante, o produto dura horrores lá na prateleira, ótimo, excelente. E aí, com o tempo, a gente começa a associar o consumo dessa gordura com o desenvolvimento de vários tipos de doenças. Então, hoje ela já é proibida nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, se eu não me engano, Dinamarca foi o primeiro que tirou, e nos Estados Unidos não faz muito tempo, não. E a Anvisa já pediu para algumas indústrias reverem, então a gente tem um prazo aqui no Brasil, me parece, de até junho ou julho de 2022, para que as indústrias comecem a adequar e retirar.
Então, assim, ela limitou, o que a Anvisa fez? Ela primeiro limitou, né, o uso dessa gordura nos produtos e aí, mesmo assim, a gente sabe que não é legal. Por quê? O que acontece, né, com a gordura trans? E eu vou mostrar pra vocês alguns nomes aí. Tem uma brecha, sempre tem uma brecha, né? Então, a Anvisa permite que ela determinou uma quantidade que ela acredita que seja segura para o consumo diário ali da gordura trans. Com base no que a gente, né, tem algumas pesquisas que fazem tudo, mas de novo, cada ser é único, né? Então, de acordo com o Ministério da Saúde, a Anvisa ali, a gente poderia consumir até 2 gramas de gordura trans diários ali. Que seria ok, né? Mas é uma gordura realmente muito ruim, então a gente não deveria consumir erol, assim, de maneira alguma. Só que, o que ela faz, né? Ela pede, né, para as indústrias colocarem nos produtos que não tem gordura trans, só que se a porção, né, que eles usam para fazer a tabela nutricional ali para quantificar tiver uma quantia de até 0,2 gramas, eles podem colocar ainda assim, ainda que tenha na porção daquele produto, eu vou dar um exemplo para vocês, a indústria ainda pode colocar que não tem gordura trans naquele produto que você está comprando. Então, geralmente a gente tem muito dessa gordura nos pacotes de bolacha. O que eles fazem? Tem um pacote de bolacha, sei lá quantas bolachas vem num pacote, gente. Essas bolachas recheadas aí vem, sei lá, 12, 15 bolachas, não sei quantas bolachas vem. Mas geralmente eles pegam lá 2 bolachinhas e aí eles fazem a referência, né, de gordura, fazem lá, quantificam quanto de nutrientes tem naquelas 2 bolachas, né? E aí ela coloca lá 0 gordura trans. Por quê? Naquelas 2 bolachinhas, se você for medir, tem até 0,2 gramas de gordura trans. Então ela tá dentro da lei que permite colocar que não tem gordura trans naquele produto. Certo? Deu pra entender ou é muito confuso? Então, assim, eu tenho aqui um exemplo de um pãozinho. Esse pão não tem, mas se a gente for olhar a informação aqui da tabela nutricional, ele tem 200 gramas no total e a porção, né? Então, os nutrientes aí que ela tá contando é com base em 2 fatias e meia. Então, ela coloca ali porção de 50 gramas, que equivale a 2 fatias e meia. O que tem nessas 2 fatias e meia? Aí ela descreve aqui na tabela os nutrientes. Então, tem valor energético de calorias, né? 104 calorias em 2 fatias e meia. Não é no pacote todo, certo? Tem carboidratos, 20 gramas de carboidrato, então a gente tem primeiro os nutrientes aqui, aí a quantidade que tem de cada nutriente. Proteína, tem 1,4 gramas de proteína. Gorduras totais, tem 1 grama de gorduras total. Gordura saturada, que é aquela que solidifica, né, que fica mais durinha, 0. Gordura trans, 0. Fibra alimentar, 5 gramas de fibra e sódio tem 332 microgramas aqui. Se nessas 2 fatias e meia tivesse gordura trans até 0,2 gramas de gordura trans em 2 fatias e meia, ainda assim a gente veria na tabela nutricional 0. Porque a indústria permite, a Anvisa permite que a indústria faça essa colocação. Então, você come 2 fatias e meia e ali você tá consumindo uma quantidade de gordura trans, mas no pacote tá falando que não tem, que não existe gordura trans. Agora, se você consome mais do que 2 fatias e meia, você vai estar consumindo ali mais gordura trans. Então, num pacote de bolacha, geralmente, que é onde a gente encontra mais, né? Até na margarina, no sorvete, enfim. Você vai encontrar em 2 bolachinhas 0,2 ali, porque eles pegam uma porção que fica dentro, né? Dessa taxa de que eles podem colocar que não tem, né? De 0,2 gramas. E aí, se você come tudo, o pacote inteiro,
você pode ingerir até mais do que a quantidade considerada segura de gordura trans diária, né? Então a gente precisa ficar muito atento, porque a Anvisa já foi até questionada, né, por alguns pesquisadores, algumas universidades, e aí eles acreditam que as pessoas... Acreditam não, né? O que eles dizem é que todo mundo deveria saber que a quantidade segura, né, e saudável de consumo deveria ser a da porção. Então a gente não deveria comer, nesse caso aqui, mais do que 2,5 fatias de pão por dia. A quantidade recomendada ali, né, reconhecida como segura e como saudável, seria a quantidade de porção, mas é realmente muito difícil. Se a gente for pensar naqueles chocolatinho lá, aqueles que vem, como é que chama? Bis, né? Tem lá, eu não sei, eu nunca cheguei a olhar, eu não me lembro qual que é a porção, mas sei lá, eles pegam 2, 3 e aí você vai ficar só naquilo, você cata aquilo, vai, abre, come, você nem vê, né? Então aí você acaba consumindo, passando a quantidade de gordura trans que seria, né, dentro do seguro ali pra gente consumir. Sem contar, meu povo, que a gente tem aqui na tabela nutricional a quantidade ali de nutrientes, e aí a gente tem aqui o valor, né, diário, que é uma porcentagem do que a gente deveria consumir, até o quanto, né, a gente pode consumir desses nutrientes aqui por dia, com base numa dieta de 2.000 calorias, que isso é muito individual, tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa de menos, vai depender muito de cada indivíduo, da atividade que ele exerce, né, quanto de energia ele gasta. Então, isso é muito relativo, ela pega uma base ali de 2.000 calorias, uma média, e aí ela coloca, bom, de carboidratos, quando você come essas 2,5 fatias, você dessas 2.000 calorias, você tá ingerindo 7%. Então, de proteínas, você está ingerindo 2%, né, do total que você poderia consumir se a sua dieta fosse baseada em 2.000 calorias ali, certo? E o que eu ia falar é que alguns aditivos a gente não encontra aqui. Então ela coloca os nutrientes, mas ela não coloca os aditivos, que são as substâncias que ela criou, usados nesse produto ali, que são seguros. Eles fazem teste com base na porção. Então, de novo, a gente não sabe o quanto de aditivo a gente está consumindo, né, nessa porção. Gi, muitas dúvidas, o pessoal tá ficando, né? Meu filho faz vários lanches ao dia, meu Deus! Então aí precisa ver, né? Porque que nem esse pãozinho não tem. E eu vou mostrar pra vocês alguns nomes aí, né? Não tem gordura trans e até o ano que vem, né? As indústrias têm um prazo aí para poder vender o que já foi produzido até acho que junho desse ano. Com, né, uma quantidade mínima ali de gordura trans, e depois ela não deve mais fabricar, né, os produtos com esse tipo de gordura, só que a gente também não sabe o que eles vão utilizar no lugar. Então, assim, às vezes tira a gordura trans, cria uma outra substância, não sei como é que, né, que isso é feito, e aí também que não é legal, né? Então, não sei até, né, que ponto que isso vai ser bom ou não. A gente precisa ficar atento, né, observar. Então, nesse pãozinho não tem. Ele tem água, amido de milho, farinha de arroz, fibra vegetal, semente de linhaça, espessante, óleo de girassol. Então, não tem a gordura trans aqui. Sal, fibra de cítricos. Se tiver, ela vai estar na lista de ingredientes. Com qual nome? Então, aí a gente tem vários nomes. Geralmente, gordura hidrogenada, tudo que tiver hidrogenado. Então, gordura hidrogenada, óleo parcialmente hidrogenado, gordura vegetal hidrogenada, gordura parcialmente hidrogenada, gordura interesterificada de soja, óleo de milho hidrogenada, óleo de soja hidrogenado, tudo que tiver hidrogenado é gordura trans. Ele muitas vezes não vai estar lá como gordura trans, né? Óleo de algodão, de soja, palma hidrogenado. Por quê? Porque eles pegam os óleos líquidos, né, as gorduras insaturadas, e transformam no sólido, então vira hidrogenado, né? Então pode ser de algodão, pode ser geralmente é de soja, né? De soja, de palma, óleo vegetal líquido hidrogenado,
margarina e gordura alimentar feita com gordura e óleo hidrogenado, parcialmente hidrogenado. E aí ela também tem algumas jogadas ali. Porque se ela utiliza óleo, ela precisa falar, né? A indústria precisa colocar ali no pacote, na lista, de que origem. É óleo de soja? É óleo de oliva? É óleo de girassol? É óleo de coco? Qual que é a origem? Quando ela não especifica, muito provavelmente é uma gordura trans. Então, se tiver gordura vegetal, que a maioria tem a gordura vegetal, é uma gordura trans, uma gordura que era líquida e foi transformada em hidrogenada para poder trazer aquela consistência lá. Então pode ser gordura vegetal de girassol, gordura vegetal de soja, creme vegetal, composto lácteo com gordura vegetal. Então esses nomes podem estar associados à gordura trans, muito provavelmente. Não tem como saber 100%, né? Mas muito provavelmente é uma gordura trans ali. E aí, a gente tinha perguntado, né, da questão da... Deixa eu ver aqui. Vou mostrar da margarina. Eu vou mostrar 2 exemplos para vocês. Então, de novo, aguenta aí, que agora... Ai, meu pai, vamos lá. Onde eu viro o trem aqui? No mesmo exemplo que eu dei para vocês do sorvete, a gente tem aqui o terceiro componente, que é a gordura vegetal. Então, é aquela gordura hidrogenada, muito provavelmente, né? Então, o que tem? Gordura trans, açúcar, água, açúcar, nesse produto aqui. E aí, se a gente vê a margarina, olha que beleza. A gente tem aqui o T de transgênico, porque geralmente, né, se é um óleo de soja, a soja geralmente é transgênica. É um grão modificado, que não é muito interessante, né? E aí a gente tem aqui os ingredientes. O que ela tem? Óleo vegetal líquido e interesterificado. Então, gordura trans, óleo de soja, por isso que é o Tzinho ali, né? De transgênico. Leite desnatado reconstituído, água, sal, emulsificante, monodiglicerídeo de ácido graxo, leticina de soja, conservador sorbato de potássio. Gente, olha o tamanho dessa lista. É aquilo que a gente fala que nem barata come, porque é um monte de coisa artificial que ninguém reconhece, né? Então, por isso, aí no finalzinho, assim, pra salvar, tem um urucum e uma cúrcuma, olha que legal. E aí aqui, geneticamente modificado a partir de Streptomyces, papapá, os nomes muito esdrúxulos que a gente nem sabe. Então, por isso que a margarina é aquela coisa, né, gente, que a gente não deveria comer e não deveria existir, né? Enfim, mas estamos aí, a indústria vai usar esse óleo para, né, produzir algumas coisas e vender, né? Então ela tira lá a soja, faz a ração, extrai tudo, né, o óleo que tem, não sei o que, ela vai aproveitar, né? A gente tem que lembrar que o papel dela é vender. Ela tem que se manter no mercado. Então ela vai fazer lá os produtos, ela não vai desperdiçar, né? Porque daí ela vai ganhar. E aí o nosso papel é saber o que a gente, né, vai comprar ou não. Então é isso, né? É melhor deixar de comer tudo isso. Eu não sei, às vezes a gente vai estudando, a gente vai ficando meio doido, né? Porque a gente fala, meu Deus, eu vou comer o quê? E assim, é a gente ter consciência. E tudo bem você comer de vez em quando, porque o seu corpo tem a capacidade de detoxificar aquilo, né? Se ele tá saudável. O problema é quando a gente come todo dia, né? E muitas pessoas acordam e o que eles fazem? Comem um pãozinho com margarina, né? E aí, várias vezes, aí no cafezinho da tarde, toma aquele cafezinho, põe açúcar, aí come o pãozinho com a margarina ali. E, na verdade, essas substâncias causam reações inflamatórias no nosso corpo. Então, muitas vezes a gente fala, nossa, a margarina, a gordura engorda. Não é que elas engordam, elas causam processos inflamatórios que o nosso corpo está tentando eliminar ali. E esses processos causam uns tipos de doença e uma delas é a obesidade.
né? Em cada pessoa vai ter uma reação. Então, é essa questão, né? Daí, gente, nós temos alguns alimentos que não precisam necessariamente de listas, vocês não vão ter lista de ingredientes ali, quando aquele alimento tiver um ingrediente só, um pacote de milho para pipoca, por exemplo. Muitas vezes você não vai achar lá ingrediente milho, né? A não ser que tiver mais de um ingrediente naquele produto. Se for um ingrediente só, sal, açúcar, farinha de mandioca, aí não é obrigatório colocar a lista de ingredientes. Algumas bebidas alcoólicas, algumas especiarias, água mineral, vinagre, né? Sal, café, alguns tipos de chá. O que mais? Tô olhando aqui pra ter certeza que eu não tô me esquecendo de nada. Alguns produtos feitos em restaurante, caseiros ali, que eles colocam também. Nem todos são pro consumo no local ali, né, que você vai consumir uma sobremesa, alguma coisa assim, um pudim, alguma coisa que foi feito ali, você não vai encontrar também, né, lista de ingredientes, queijos, salames, esses embutidos assim, né, presunto, deveria ter, né, fruta, verdura, legume, carne, né, alimento in natura, não tem lista de ingrediente, né, gente. Então, o que a gente precisa olhar? A lista de ingredientes, que ao meu ver é o mais importante. A tabela nutricional vai te dar ali a quantidade de nutriente que tem. E aí a gente tem, né, a porcentagem. Então a gente tem aqui os nutrientes que tem, de novo, na porção. Então se você consumir mais de uma porção, você vai dobrar o número de ingredientes que você está ingerindo ali, né? Aí a quantidade e o valor ali diário, a porcentagem diária, né, recomendada, que você está ingerindo, né, de acordo com uma dieta de 2.000 calorias, né, então, o que você está ingerindo ali. Então, 5% do total que você deveria ou poderia consumir e ingerir naquele dia, certo? Aí a gente tem, né, a tabela nutricional e a gente tem algumas declarações de nutrientes. Então, esse pãozinho aqui é um pãozinho que tá lá da Char, gluten free. Esse pão aqui, gente, é de uma marca bem legal, assim, mas assim, eu comprei de vez em quando, eu compro, não é sempre, não, eu às vezes faço aqui, eu comprei porque a gente tá sem pão agora, às vezes a gente quer alguma coisa prática. Ele vem numa embalagem que não precisa usar conservante, ele é meio que embalado a vácuo, assim, tem uma embalagenzinha aqui dentro dessa outra. E aí aqui, ó, pra vocês verem, tá? Pão de forma multigrãos, como que a indústria faz pra gente comprar, né? Com fibra de psyllium, semente de linhaça, girassol, sem conservante, fonte de fibras, né? Monte de grãos. Você fala, nossa, que maravilhoso que deve ser esse pão, né? E aí a gente vai olhar lá na lista de ingredientes, não tem nada demais, gente. A primeira é água, depois é amido de milho, e aí a gente não tem certeza, não tem o T de transgênico, porque milho e soja geralmente são transgênicos. Então a gente deveria ter, se esse amido de milho utilizado é um amido feito de milho transgênico, deveria ter um T de transgênico em algum lugar da embalagem. Não existe, não tem. A gente parte do pressuposto que não tem, mas a gente não tem como ter certeza. Então, amido de milho, farinha de arroz. Então, é uma farinha branca refinada ali também, que não, né? Fibra vegetal, aí tem psyllium, semente de linhaça, espessante, óleo de girassol, tal, nem é a semente de girassol, óleo de girassol, proteína de soja, tem um pouco da semente de girassol também lá no finalzinho. Aí fermento, sal, fibra de cítrico, açúcar caramelizado, então 2 tipos de açúcar, acidificante, papapá, é isso que tem. Então, não tem gordura trans, gordura vegetal, nada de hidrogenado, é o óleo de girassol mesmo que a gente tem aqui. Então, aí fala multigrãos, a gente tem um pouco de semente de linhaça, de óleo de semente de girassol, bem menos, um pouquinho de fibra ali. Então, assim, é um pão ok, sabe? Tipo, não é nada muito uau, muito saudável. Então, né, de repente, e é um valor agregado até que alto, né? Então, de repente, vale mais a gente fazer o nosso pãozinho em casa, né? De vez em quando, você quer alguma coisa prática ali, ok. Daí a gente, né, procura algo menos pior, né? Então, das declarações que a gente geralmente tem é livre de colesterol,
baixo teor de gordura que você vai encontrar ali. E aí, nesse baixo de teor de gordura, o que eles indicam é que o máximo que você pode ter numa porção é 3 gramas de gordura, que pra mim já é um valor, né, não tão baixo assim. Então, de novo, se você come mais de uma porção, aí você vai comer 6 gramas ou mais, né? Light, quando tem menos gordura ou caloria que o tradicional, né? Sem glúten, sem lactose ali. Então tem os alimentos light, porque quando é light, né, ele tem 25%, pelo menos 25% menos de algum dos nutrientes, geralmente gordura ou açúcar. Os diets, que aí não tem adição de açúcar, mas tem muitas vezes adição de adoçantes. E aí, se a gente for ver adoçantes, né, se forem artificiais também não são muito legais, de repente até melhor consumir com açúcar, não sei. Zero. Então, são alimentos que não possuem algum tipo de nutriente, então zero glúten, no caso, gluten free, né? Zero lactose. O que é obrigatório ter ali no rótulo, né? No rótulo dos ingredientes? Então, prazo de validade, a origem, né? O conteúdo, então, a grama, o conteúdo líquido. E o lote, caso, né, tenha algum problema, tudo a indústria sabe de que lote que foi feito, e aí eles conseguem recolher. Então, são essas informações obrigatórias no rótulo. Boa tarde, doutor Vinícius, que prazer! Prestigiando aqui minha live, tô falando um pouquinho dos rótulos, coisinhas que a gente precisa ficar atento na hora de, né, adquirir nosso produto. E aí, gente, nós temos alguns tipos de aditivos. Só pra gente terminar, vou falar um pouquinho dos aditivos que a indústria coloca nos produtos ali. E aí, se vocês tiverem dúvida, podem mandar, enviar aí, que eu vou respondendo na medida do possível aí, mas também vou depois soltar alguns posts e fiquem atentos nos meus stories que eu vou colocar depois o quiz, né, pra gente ver ali. Vou colocar alguns exemplos de rótulos para vocês também, para irem identificando e aos pouquinhos vai ficando mais claro, né? Boa tarde, Sara! Então, aditivos, a gente tem acidulantes, que são aditivos químicos, né, que modificam a acidez, melhoram o sabor, né, controlam o pH, então evita que micro-organismos se reproduzam ali, bactérias, né, aumenta a durabilidade do produto. Só que se a gente consome isso em excesso, a gente pode ter cirrose hepática, descalcificação de dentes, dos ossos, algumas reações alérgicas, então a gente precisa aí tomar cuidado. E de novo, o que é o seguro? Seguro seria a quantidade que tem na porção, né? Então, dependendo daquilo que a gente for consumir, né, a gente consome muito mais. Aí a gente tem antioxidantes, que aí eles previnem os alimentos, né, de se deteriorarem, de ficarem escuros, né? Então eles colocam ali alguns aditivos. Os mais usados são alguns tipos de vitamina A e E, ácido benzoico, nitrato, nitrito, e só que o excesso também está relacionado ali com alergias, distúrbios gastrointestinais, algumas dermatites, hipersensibilidade e até câncer, né? Então, é aquilo. É para ser uma exceção, né? Não uma regra. Aí um dos piores ali, que eu acredito, que são os corantes artificiais. A gente tem 2 tipos de corantes, né? Os naturais, e aí eles usam urucum, a cúrcuma, a páprica, né? Páprica doce. E aí tem até uns números, se vocês forem olhar nos rótulos, tem lá E100, E160C, não sei o quê. Que aí, dependendo da função, eles colocam lá o número dos corantes ali. Os naturais, ok, né? Às vezes usa beterraba, né, pó de beterraba, para poder trazer a cor. E os artificiais ali que são ruins, né? Corante caramelo, tem o caramelo 2, caramelo 4. Esse caramelo aí já tem vários estudos que associam com o desenvolvimento de câncer, né? Então ele é bem ruim. E ele tem em muitos produtos, muitos produtos. Aí a gente tem conservante para evitar que o produto, né, estrague ali. Alguns tipos de açúcar também servem como conservantes. Então a gente tem vários tipos.
os mais comuns são nitratos, nitritos também são tipos de conservante, dióxido de enxofre, e você encontra principalmente nos produtos ultraprocessados, mas também em vinhos, coco ralado, você tem nas castanhas alguns tipos de conservante, frutas secas também. Então é a gente não achar que pode também sair comendo um monte, né, de fruta seca, dessas coisas que... Porque castanhas, né, as nozes, as oleaginosas ali, mesmo você comprando a granel, para elas ficarem ali, né, sem escurecer, sem deteriorar, precisa ser usado principalmente sulfito, que é um dióxido de enxofre, para conservar, né? E aí você não pode também sair comendo um monte, porque também o alto consumo traz dor de cabeça. E, inclusive, a dor de cabeça do ovinho, alguns pesquisadores acreditam que é por causa do conservante, do sulfito que eles usam principalmente na uva. Alguns frutos do mar também, os peixes, para não escurecer, né? Daí eles usam também. E aí, muitas vezes a gente consome o vinho e no outro dia a gente fica com dor de cabeça, não por causa do álcool em si, mas por causa do conservante. Então, né, tem vários estudos aí que comprovam. E a gente tem alguns espessantes, estabilizantes, né, para trazer viscosidade ali, para ficar mais soft, o negócio mais gostosinho, fofinho, né? Alguns podem ter ação laxante, alguns flavorizantes para trazer sabor, imitar o sabor artificial, que nem o sorvete que eu mostrei para vocês aqui. Não tem nada de morango e nada de baunilha, então são flavorizantes que são usados. E os edulcorantes que estão presentes principalmente em alimentos para substituir o açúcar, né? Que não vai o açúcar de cana ali, então eles usam aspartame, que é um adoçante artificial, acesulfame, ciclamato de sódico, sacarina sódico, sorbital, então são os adoçantes artificiais aí que vêm com nomes de edulcorantes. Gente, eu acho que são essas as principais informações sobre os rótulos que a gente precisa aí se atentar. Lista de ingrediente, a ordem ali, ver as substâncias estranhas que tem ali, tabela nutricional, as declarações nutricionais ali. Aí a gente tem produtos a gente poderia até falar sobre a questão da lactose, do leite, do glúten, mas aí já é assunto para as próximas lives, né? Então me contem aí, né, se tem alguma dúvida, algum comentário. E, enfim, vamos que vamos, entrando, né, adquirindo informação pra gente ter uma melhor consciência, pra gente poder escolher melhor aquilo que a gente vai consumir, né? Se a gente não tem possibilidade de sempre preparar o nosso alimento com uma comida de verdade, com aquilo que vem da terra, que não tem o código de barras, que a gente tenha pelo menos então informações pra gente, né, na hora que for comprar alguma coisa para facilitar a vida, comprar algo que vai beneficiar a nossa saúde. Vocês gostaram? Amei todas as informações. Que linda, Thalia. Alguma dúvida? Ficou muito confuso? Porque eu sei que é bastante informação, né, pra gente lembrar. Eu vou soltar depois pra vocês, assim, alguns posts também, para ficar um pouco mais fácil com os nomes das substâncias, que aí, né, a gente pode tentar evitar. E eu esqueci, porque a gente tem alguns produtos industrializados que não tem conservantes, que tem sim alguns ingredientes interessantes que a gente pode consumir sem problema, né? O problema maior é que muitas vezes o valor agregado é alto, né? E não é tão acessível se a gente vai comprar um produto de melhor qualidade ali que tá pronto, né? Então tem que ficar atento e, né, pesquisar, olhar. A gente encontra, assim, coisas muito boas também, né? Não com um valor tão acessível, infelizmente, mas a gente consegue, sim, fazer aquilo que é melhor, né, pra gente, diante das condições que a gente tem, né? E se não é possível, ok, que é isso. Muito obrigada a todo mundo que ficou. Ai, que linda, Thali, que ficou até o final.
Se tiverem dúvidas depois, podem mandar no direct. Eu amo quando vocês perguntam. Eu tô super à disposição. E a gente se vê na próxima semana, na próxima live do Projeto 447 Nutrir Consciente. Um beijo, ótima semana pra todo mundo. E a gente se fala, gente. Beijo, beijo, beijo.